Olá a todas e todos. Chegamos mais um encontro do nosso seminário especializado em gestão das políticas públicas para comunidades tradicionais de terreiro. À luz de um velho ditado comum ao povo de santo, o candomblé é da porteira para dentro, o candomblé é da porteira para fora, essa aula documental está estruturada em 2 blocos de reflexões substantivas sobre os terreiros. No primeiro momento, guiados pela voz de sacerdotes e sacerdotisas de matriz africana, buscaremos nos aprofundar mais sobre o que é um terreiro, como ele se organiza, quais são as suas bases hierárquicas e organizacionais. No segundo momento, à luz da mediação do professor Marcos Fábio Rezende, refletiremos junto com esses atores quais os problemas de pública relevância afetam os terreiros ao longo dos tempos e como têm se dado os processos de diálogo com o Estado brasileiro, um diálogo que é difícil, entrecortado por muitas negligências perante esses problemas de pública relevância. Sejam muito bem-vindos nessa viagem junto conosco. Primeiro que eu gostaria de deixar claro de que nem todos os terreiros têm a mesma forma de organização, né? Mas existe uma forma comum a todos eles, que é a família religiosa. Nós sabemos que cada orixá em África tem o seu estado, tem o seu local, né? Como Oxum, Oxobô, Xangô, Oió, né? Xumaré, Bessem, no Benin, enfim, né? Odé, em Irilé e tantos outros orixás que vêm de suas regiões, e lá eles eram cultuados no seu local de culto, né? E aqui no Brasil a gente consegue colocar tudo isso em um espaço, né? Que aqueles pequenos espaços ali é um grande reino, né? Onde se reina os nossos encantados, nossos orixás. A gente vê que dentro do candomblé, inclusive, as tarefas que são distribuídas para cada um membro do candomblé, ela tem muito a ver com a familiaridade. E eu lembro perfeitamente de algumas que falavam, não pense que a função de Macota, né, na época que se chamavam Quedes, não pensa só que é o cuidado com as entidades, porque essas macotas, dentro de um espaço de um terreiro, ela não tem só essas funções, né? Nós temos vários modelos aí, Macota Valdina, nossa saudosa Macota Valdina deixou aí um modelo de realmente dos seus afazeres como Macota. Temos aí pessoas como Equedicinha da Casa Branca, que é um exemplo de Equede, porque ela vê, e a gente consegue perceber, e não é só aquela função, né? Então, os terreiros de candomblé, principalmente aqueles terreiros de tradição banto, a gente via que é muito comum as macotas cuidarem das pessoas, das entidades e dos familiares daquela pessoa. Ora, se a gente está ali num grupo reunido de pessoas de santo, como fica os filhos dessas IAs que estão ali incorporadas, o inquice, né? Então, é uma das funções que é legada às macotas. Ela nem só cuida da parte das entidades espirituais, como cuida também daqueles pequenos seres que estão lá, crianças, etc., o dia a dia de cada um. Enfim, ali se constitui uma família realmente, propriamente dita, de pessoa, a família universal. Que o candomblé ele tem contribuição, né? Porque ele mantendo a sua hierarquia, ensinando o mais jovem, né, o respeito, ensinando a hierarquia, ensinando, né,
né, ensinando um pouco do seu conhecimento, né, porque o conhecimento do Candomblé ele é muito vasto. Tem assim um conhecimento, eu digo assim que muitas vezes a gente precisa levar tempo, né? E a gente morre, né? A gente parte daqui, né? E não aprende todo o conhecimento que essa diversidade, essa religião tem a nos oferecer. Então, é uma religião que contribui bastante, né? E que deveria haver mais ações para que essa religião, esse povo de santo, o povo, né, nosso povo, pudesse ter mais acesso, né? Que nem outros segmentos, que nem outras religiões, né? Mas o Candomblé ele se organizou de uma forma que se tornou uma coisa tão coesa que um está sempre ali para estar cobrindo a ausência do outro, né? Então, esse exemplo que o Candomblé dá de agrupamento, né? de união, que possa enfrentar as situações do dia a dia. Então, esse tipo de organização tem sempre alguém acima de alguma coisa, assumindo alguma coisa. Agora, o importante de tudo isso é a gente estar discutindo como a gente vai desempenhar essas funções sem estar dificultando ações de outros, né? Uma das coisas, a hierarquia, o respeito, tem que existir sempre, porque até hoje ficou bem claro de que a hierarquia e o respeito é uma forma da gente estar sempre coeso um para com o outro. E foi aí que a gente começou a pensar o terreiro como uma unidade, mas que, ao mesmo tempo, ele fosse coletiva. É aí que vem a ideia de oficinas integradas. Porque o terreiro ele é um celeiro cultural, onde a gente percebe que tem várias ações que a gente pode estar trabalhando para dar essa autonomia que a gente pensa para o nosso povo. E aí abre a possibilidade de se trabalhar essas artes integradas dentro do terreiro, né? Primeiro, a gente se debruça, né, com as oficinas em arte e educação. Depois a gente percebe que a gente não vive só com a simbologia imaterial, e se a gente começa também a pensar na questão econômica. O que é que a gente faz com essa menina que dança, esse que toca, essa menina que cozinha? E aí a gente começa a tentar dialogar com o Estado e com outras instâncias governamentais a forma de protagonizar cada elemento desses que desenvolvia uma ação cultural. Olha, nós temos alguns ícones que já se foram, a exemplo de Joãozinho da Gomeia, Maria Bibelina do Espírito Santo, Mãe Aninha, do Axé Coafonjá, e fundou o terreiro, né? Maria Escolástica, né? Mãe Menininha, que, na sua inteligência, eles iniciaram esse processo, né, de diálogo com o poder público, diálogo com a sociedade. Nós ainda vivíamos sobre as várias pressões, né, sobre ainda esse racismo que ainda existe, o preconceito. Nós não podíamos, né, fazer os nossos ritos, as nossas liturgias, né, cultuar os nossos orixás e ancestrais de uma forma mais aberta, mais ampla, assim, com mais liberdade. Nós não podíamos. E eles inteligentemente iniciaram esse diálogo, né? E eles foram muito eficientes nesse processo. Tanto é que a gente ainda se espelha, né,
nessa experiência, nesse conhecimento que ele nos passou, esse aprendizado foi extraordinário para cada um de nós, nos vários terreiros que existem no Brasil. E a gente, na verdade, seguindo o exemplo deles, né, de manter a resistência, sempre essa resistência, ela é fundamental para a nossa sobrevivência e para a nossa existência. Então, esse diálogo começou bem lá atrás. Essa é uma parte da história que a gente se debruça logo depois que a gente percebe que a gente tem que estar dentro do contexto das políticas públicas. Mas isso vem de uma andada histórica que a gente se debate lá embaixo com determinadas dificuldades, que é a intolerância, que é a perseguição, que é o racismo. E quando a gente se debate com todos esses entraves, é aí que a gente tenta pensar em alternativas que tire a gente daquele estágio de bloqueio, né? De bloqueio social. É um diálogo difícil. É difícil porque, em alguns momentos, representam, né, o poder público e alguns segmentos da sociedade pessoas que não estão, digamos assim, afinadas e muitas vezes não estão inteiradas, né, com esse povo ligado às religiões de matriz africana, entendeu? As religiões afro-brasileiras e as religiões tipicamente brasileiras. Então, esse diálogo, em alguns momentos, se tornam bem difíceis. Mas a gente continua insistindo e acreditamos que o diálogo é estritamente necessário. Nós já avançamos muito, através desses diálogos, dessas expressões que nós estamos exercendo. Cada vez mais o nosso povo, né, ele se fortalece, né, e ele se empodera de conhecimentos, se empodera de setores, né, da sociedade que tem a influência, principalmente a influência para as políticas públicas. Cada vez mais nós estamos nos empoderando. E os problemas que os terreiros têm apresentado para os poderes públicos nos últimos 20 anos são os mesmos problemas que os terreiros têm apresentado toda vez que os poderes públicos permitem que os terreiros sejam tratados como um espaço a ser consultado ou um espaço a ser beneficiado, ou ter uma garantia de direito. Não é nem beneficiado, é um espaço para ter sua garantia de direito, é esse o termo, né? Então, as pautas, no geral, não costumam mudar. Não costumam mudar porque, no geral, o Estado não costuma cumprir o seu papel com as comunidades tradicionais de terreiro. Então, o que nós temos visto nos últimos 20 anos é que, como houve uma maior possibilidade dos terreiros poderem dialogar com o Estado brasileiro através das políticas estabelecidas com o presidente Lula, né, que criou as conferências de promoção da igualdade racial, criou política para os povos e comunidades tradicionais. Isso fez com que os terreiros apresentassem as mais diversas demandas. Quais são as mais diversas demandas que estavam na ordem do dia e que continuam muitas vezes estando? Uma é a regularização do espaço dos terreiros, a regularização fundiária. Essa é uma pauta que sempre foi muito colocada como fundamental e importante para as comunidades tradicionais de terreiro, que é o papel, o documento, a garantia de direito de permanecer no lugar, porque, no geral, isso sempre aflige as autoridades da casa, porque essa forma de não ter uma documentação adequada, enquanto nós sabemos que, do outro lado, nós temos uma série de grileiros, interesses, muitos terreiros estão em áreas que são áreas que acabam sofrendo com especulação imobiliária, e outros terreiros que não são do campo urbano, mas que estão em cidades do Recôncavo Baiano, acaba sofrendo com outros tipos de especulação do negócio agrário ou de outras montas. Então, sempre se buscou esse elemento, que é a documentação, para locais que esses terreiros já ocupavam há 50, 80, 100 anos. Nós temos demandas que são essenciais para a existência de um terreiro, né?
A regularização fundiária é uma delas, que é essencial para vários e vários terreiros. Tem terreiros que perderam as suas áreas, né, já há muito tempo, e aos poucos o espaço físico que eles tinham, né, por conta dessa deficiência de regulação fundiária, eles foram perdendo pelas invasões, e muitas vezes invasões de pessoas que não tinham moradia e que encontravam nesse espaço de terreiro uma forma de se abrigar. Uma outra pauta muito importante dos terreiros, que sempre teve na ordem do dia, é a garantia da segurança alimentar. Então, as conferências geraram materiais importantíssimos que criaram agendas de políticas públicas para os povos de terreiro. Agendas como, por exemplo, a segurança alimentar e nutricional. Outra, que é uma pauta da ordem do combate ao racismo religioso. Hoje se chama racismo religioso, mas há 20 anos atrás ninguém falava racismo religioso. A fala era o ódio, eram dois discursos que se utilizava. O ódio religioso, né, que é um discurso mais impactante. Existe um ódio religioso contra as religiões de matriz africanas, e o outro era intolerância religiosa. Então, os terreiros também se organizaram muito para combater a intolerância religiosa que graça a esse país e que tem sido vista de forma mais ampliada, seja porque hoje as pessoas têm mais um celular às mãos para poder gravar esses atos, né? Ou para poder também mandar uma mensagem pelo WhatsApp quando eles estão acontecendo, no exato momento da violência, seja também porque se sentiu mais seguro de denunciar pelos órgãos que foram surgindo nos últimos tempos, como a confecção, por exemplo, das secretarias de promoção da igualdade racial, dos estatutos, né? Estatuto de promoção da igualdade racial faz 10 anos agora, ou seja, tudo isso foi dando para os religiosos de matriz africanas uma maior segurança e também por conta das lutas do movimento social que foram enfrentando esse debate, que foram colocando na ordem do dia, que foram colocando, fazendo pauta no jornal, que foram nos meios de comunicação, que enfrentaram também o sistema de justiça, que falaram do desrespeito por parte do Estado através da polícia, que muitas vezes esse órgão, esse ente do Estado era que causava também essa determinada violência. Então, essas foram pautas que estiveram ao longo da história das religiões de matriz africana, ao longo da história dos terreiros de candomblé na ordem do dia. Uma das coisas que mais dificultava os terreiros era a forma em que a nossa religiosidade era vista perante ao poder público, né? Houve uma época que todo mundo sempre ouviu falar, e vários cânticos, e nesses contos e contos a gente vê que as coisas não mudaram muito, né? Candomblé, antigamente você, para realizar uma reunião do candomblé, para fazer os seus cultos, você dependia de uma autorização policial, né? E através de uma delegacia, que era a Delegacia de Jogos e Costumes. Ora, o que é isso? Aí o candomblé era visto como uma tradição de que não era muito bem aceito pela sociedade. Então, uma grande dificuldade que o candomblé teve foi exatamente de buscar essa forma de organização que pudesse se livrar dessa perseguição, né? Porque você tinha que tirar uma licença para ter o culto, e muitas das vezes era visitado pelas autoridades policiais, e que dificultava muito, né? E que chegavam lá e, muitas das vezes, aprendia até os instrumentos sagrados nossos, né? Os atabaques, isso, quando não ia pessoas autuadas, né? pelo delegado.
Essa relação entre o Estado e as comunidades tradicionais e de terreiro é uma relação conflituosa, né? E é uma relação que está inserida numa dinâmica de disputa política. E ela ultrapassa a esfera institucional, né? Ela se dá e ela acontece nas ruas, no cotidiano, no dia a dia dessas pessoas. Eu acho que tem uma situação que eu acho que é um exemplo bom para a gente pensar isso, que é uma situação de uma caminhada contra a intolerância religiosa e contra o racismo religioso que aconteceu em Salvador, e onde tradicionalmente, no final dessa caminhada, é servido um caruru, que é um prato, né, tradicional da culinária de matriz africana, servido nos terreiros. E acontece ali também um samba de roda, que é um momento de confraternização da comunidade religiosa, né? E em determinado momento, chega um carro de polícia, de onde saem 2 policiais e que alegam que alguém da vizinhança reclamou do barulho, do som alto. E eles pedem muitas desculpas por estar ali naquela situação, mas alegam que é o trabalho deles e que eles têm que estar ali. Então, esse ponto aí serve para a gente pensar até nessa ideia do Estado, né, no seu braço armado, a polícia como braço armado do Estado, mediando uma relação de uma comunidade de terreiro com seu entorno numa conjuntura política específica, né, que é o momento atual. Mas ocorre que esses policiais pedem desculpas e um deles começa a se tremer e fica tonto, pede um copo d'água e começa a falar que é Ogum que está chegando. E Ogum é um orixá, né, do candomblé. E aí esse policial ele está ali inserido numa dinâmica de uma relação que está se construindo também a partir, né, dessa ideia de que as instituições são pessoas, né? Essas instituições são pessoas que vivem seus conflitos pessoais, né? Que há uma mistura de normas, instituições e crenças nesse processo. E isso é importante de ser considerado, que são socioculturais, mas são do cotidiano também, são do privado, né? Então, pensar nessas esferas todas é importante para a gente entender melhor essa relação. Outra pauta que também sempre esteve presente nos debates das religiões de matriz africanas é de garantias de direitos. Então, isso é uma pauta muito ampla, mas é quando o terreiro vai falar por que nós não acessamos recurso e entes de outras religiões acessam. Por que nós não conseguimos um benefício de fazer uma feira de saúde, que muitas vezes a prefeitura ou o governo do estado faz em uma igreja, né? Ajuda uma igreja, ajuda uma quermesse, uma caminhada aqui do povo do santo, mas que muitas vezes a gente percebe que existe recurso ou ajuda ou suporte, inclusive com recursos alocados, dinheiro, encaminhadas para Jesus, mas não existe para as religiões de matriz africanas. O candomblé também não é só dificuldade, nosso povo também não é, nosso povo também, com tudo isso a gente ainda dança, a gente, né, tem momentos de prazeres, com todas as dificuldades, a gente tem força para tudo isso, a gente tem energia, a gente sente o orixá, né, essa energia que vive dentro da gente, que, né, nos toma, que nos fortalece, que diz não. Continue, eu estou aqui. Mas a nossa ancestralidade, ela nos ensina que não devemos desistir nunca, que devemos ser resistentes a cada dia. E nos resta, né, atender a esses ensinamentos e fazer com que esses ensinamentos sejam cada dia mais a nossa razão de existir enquanto ser humano. Coloca que ela está dançando e ela suspende o abebé. E no mesmo tempo que ela está dançando, ela suspende e ela mostrava o seu povo que tinha que guerrear, né? Mas uma guerra que não chegasse aos termos de conflito, né? Então, nesse momento, ela apresenta o abebé e, ao mesmo tempo, ela apresenta
a espada, né? E eu vou fazer esse cântico. E a oyo moro eru, eru boau, a oyo moro eru, eru boau, e a ogum obé, e kutum, e a furu eru boau, e a furu eru boau, e já se furu eru boau. Ya ogum obé e kusum ya furu eru boau ya moro eru boau e manja saba moro eru boau ya ogum obé e kusum ya furu eru boau eru yami. Bebé representa a fertilidade. A espada representa não desistir, continuar, lutar e vencer as nossas demandas e os nossos caminhos. O doiá. E ao mesmo tempo Iemanjá Inlaie Iaogutan Dijeirukade Iemanjá Birim Laie Iaogutan Dijeirukade Iemanjá Birim Laie Iemanjá Birim Laie Iaogutan Dijeirukade Iemanjá Birim Laie Odoiá Eruiá O Mio Efeiaba Eke o ilé Aimalé 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 Eke o ilé Aimalé